Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 8. Nós estaremos lendo do versículo 1 ao 6. Estamos na campanha da provisão, da providência, e nessa série de mensagens sobre esse assunto, sobre essa temática, Deus tem falado muito ao nosso coração. E é interessante que já foi ministrado aqui sobre a vida do profeta Eliseu, um homem que realmente viveu na provisão do Senhor, ao ponto de que foi ministrado sobre como ele multiplicou, mediante a direção divina, o azeite da viúva e salvou aquela casa e aquela família. Como ele orou e Deus abriu as comportas, as janelas dos céus e fez derramar o suprimento para aquele povo, por meio de uma provisão, por meio de uma providência, salvou a Samaria. E hoje nós vamos falar ainda sobre um assunto que envolve a vida do profeta Eliseu, que foi a sunamita, no versículo 1 ao versículo 6. Essa sunamita, irmãos, era uma mulher que hospedou o profeta Eliseu em Sunem. Sunem é uma região da Galileia, próximo ao mar de Tiberíades. Sunem significa um lugar de descanso, é um lugar em que as pessoas passavam por lá e descansavam, transitavam entre um caminho e outro, então descansava em Sunem. E a Bíblia nos fala que essa mulher, ao ver o profeta Eliseu, ela disse: eis que vejo um homem de Deus. Olha que coisa, sermos reconhecidos pela nossa postura, pelo nosso andar, pelo nosso caminhar, para que a sociedade possa nos ver e reconhecer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E Eliseu ficou conhecido e ela começou a dar pão ao profeta. Depois ela separou um quarto para o profeta, e o profeta sentiu o desejo de retribuir de alguma forma, só que aquela mulher era estéril. Ele orou e um milagre aconteceu, ela veio a ter um filho. Dias depois aquele filho morreu, e essa mulher, temente, confiante a Deus, ela vai à procura do profeta para que ele desse satisfação. Mulher ousada, como se dissesse: olha, eu não pedi nada, Deus me deu, e o que é isso que aconteceu? E o profeta Eliseu ora e Deus ressuscita a sua criança. Tempos mais tarde, acontece um outro problema em sua vida. Você vai perceber a partir desses versos, onde vem fome, uma grande fome sobre a sua terra, sobre a sua região na sua época, e ela é direcionada a sair daquele lugar. Ela deixa para trás as suas terras, o seu campo e a sua casa, por meio de uma direção de Deus. E de repente, aparentemente, humanamente falando, ela tinha perdido tudo, até que depois de 7 anos, Deus restitui tudo que ela havia perdido. Hoje, baseado nessa história que nós vamos ler e depois refletir, eu queria falar sobre a providência da restituição. E de repente eu estou diante de pessoas que estão com esse propósito de vir aqui às quartas-feiras, durante essas tardes, se consagrar a Deus e consagrar suas petições, e enfrenta problemas como esse. Problemas de perdas, de danos, de que o inimigo de repente roubou e lhe retirou aquilo que lhe pertencia, e nós estamos precisando de uma providência da restituição. Você, quem sabe, se na vida familiar, conjugal, ministerial, material, profissional, financeira, sentimental, emocional, mas de repente algo que você tinha já não tem, algo que você era já não é, e que você reconhece que precisa dessa providência para que Deus venha restituir. Amém. Eu clamo essa restituição agora. Versículo 1. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho
ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os seus filhos, com o seu filho, saiu de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, essa é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Que coisa tremenda, né, irmão? Você pode dar um glória a Deus? Olha, eu vou ler novamente essa parte terminal. Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as suas rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Deus é fiel, irmãos. Vamos entender um pouco sobre isso. Sobre essa mensagem, a providência da restituição. De repente você precisa de uma restituição na sua família, no seu casamento, no seu ministério, na sua vida profissional ou na sua vida financeira. De repente você perdeu, de repente tomaram, de repente lhe saquearam, lhe extorquiram, lhe usurparam. De repente o tempo ruim veio e você percebe que o tempo ruim veio e às vezes de alguma forma assola até a vida do justo, porque o sol nasce para todos, como a Bíblia diz, para o ímpio, para o justo, e todos vivem turbulências, todos vivem tempestade. O que faz a diferença é onde nós edificamos a nossa casa. Um edifica sobre a areia, mas outros edifica sobre a rocha, e aquele que tem a sua casa edificada sobre uma rocha, pode vir temporais, pode vir tempestades, pode vir terremoto, vão vir e vão passar, e a casa há de permanecer firme, porque está firmada na rocha inabalável que é o Senhor Jeová. Por isso que está escrito no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem firme para sempre. Então, às vezes, Deus está derramando juízo sobre uma geração, sobre uma terra, sobre uma casa, e nós sofremos com isso. Todavia, provisoriamente, mas encontramos, apesar e a despeito de todos esses males, o cuidado de Deus. E aqui você que está buscando uma providência da restituição em sua vida, vamos perceber algumas lições que servem como princípios, trazendo instruções para nortear a nossa caminhada, para que a gente não venha se perder diante das perdas. Muita gente boa se perde diante das perdas. Muita gente boa não consegue entender o tempo de Deus, o propósito de Deus, e se perde completamente. Que não venhamos ser mais um nessa estatística do inimigo. Então, primeira lição que eu aprendo nessa mulher: não perca a confiança na direção divina. A providência da restituição virá. Enquanto não vier, não perca a confiança na direção divina. Você pode perceber aí comigo o versículo 8. Falou Eliseu, aquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te e vai com os teus de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Não perca a confiança na direção divina diante dos problemas da sua vida. Deus sempre tem uma direção, amém, irmãos? Deus sempre levanta um profeta. Deus sempre levanta um profeta.
A Bíblia nos diz categoricamente, enfaticamente, explicitamente, e está escrito em Amós capítulo 3, versículo 7, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e seus profetas. O sentido dessa palavra no vernáculo original, que é o hebraico, diz que Deus não faz nem permite que algo aconteça sem antes revelar aos seus servos e profetas. E aí você percebe que Deus é o Senhor da história. Deus disse a Abraão: olha, a vossa descendência será castigada até a 4ª geração. Depois eu vou restaurar e vos trazer para o mesmo lugar. Aí você vê Abraão, Isaac, Jacó e José. E a partir dali Deus começa a restaurar e trazer eles para o mesmo lugar. Então Deus, ele é especialista em reger a história. E ele sempre tem uma direção que trará sobrevivência para o seu povo. Então, meus irmãos, esteja atento, porque Deus não faz nada, não permite coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Eu, por diversas vezes, ouvi da parte de Deus: cinge os teus lombos, porque um tempo ruim está para vir. Ai, Jesus. Como é doloroso isso, né? Cinge os teus lombos, porque o tempo ruim está para vir. E o tempo ruim vem para todos, para qualquer um. O que importa é estarmos preparados. Deus, ele sempre tem uma maneira de nos informar e de nos comunicar. E o que fazer diante dessa situação? Não perca a confiança na direção divina. Essa mulher, ela confiou na palavra do profeta. A Bíblia nos diz em 2 Crônicas 20, 20, ouça os vossos profetas e prosperareis. Forte isso, né, irmãos? Ouça os vossos profetas e prosperareis. Amados, se ela tivesse continuado na sua terra, ela seria também punida ao ponto de perder a sua própria vida, o seu lar e a sua família. Mas ela ouve a voz profética. Ela atende aquela direção. Ela atende aquele norte que é lhe dado. Então, não perca a confiança na direção divina, você que busca uma providência da restituição. E se você está hoje aqui, se você veio a esse lugar, com certeza que você tem confiança na direção de Deus. Você está no lugar certo, meu irmão. Você está no lugar certo. Samuel ouviu a voz de Deus na casa de Deus. Isaías viu a glória de Deus na casa de Deus. Zacarias recebeu a bênção de Deus na casa de Deus. E se você está aqui, você está no lugar certo, buscando direção de Deus para a sua vida, confiando que a restituição virá, porque o nosso Deus é Deus de providência. Glória a Deus por isso. Segunda lição que essa mulher nos ensina está no versículo 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Segunda lição, não perca a esperança nos propósitos divinos. Ela demonstra confiança, mas também ela demonstra uma esperança. Ela não somente ouve, ela não somente dá atenção e crédito à palavra, mas de imediato ela se prontifica a obedecer, se dispõe a viver. Levantou-se a mulher, segundo a palavra do homem de Deus, e saiu com sua família e foi habitar na terra dos inimigos. Por enquanto, viver na terra dos inimigos, provisoriamente, trabalhar naquilo que você não se alegra, não lhe satisfaz, mas provisoriamente. Um dia um jovem diz bem assim: pastor, olha, Deus abriu uma porta de emprego, mas o emprego é assim, 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 eu não me sinto bem. Filho, você não está pecando. Aí diz: mas pastor, é complicado trabalhar nesse tipo de comércio, em que a gente vai lá, acaba servindo uma bebida, é como um garçom. Você não está pecando, você está fazendo o seu papel como um garçom. Mas pastor, eu disse: deixa eu lhe dar uma direção de Deus. Às vezes a gente amassa barro para Faraó até o dia que Deus permite.
Você acha que aquelas pirâmides foram feitas por quem? Pelos hebreus. Você acha que ele gostava de fazer aquelas pirâmides? Não. Mas eles estavam confiando de que havia uma promessa que um dia se cumpriria. Enquanto essa promessa não se cumprisse, eles estavam amassando barro para Faraó. Você não está vendendo bebida. Você não está induzindo ninguém a beber. Você está trabalhando como garçom. Você precisa desse trabalho. E aqui tem até alguns irmãos que exercem essa função. Então escute isso. Vai amassar barro para Faraó até o dia que Deus permitir. Ele disse, eu entendo, pastor. Continuou o seu trabalho. Deus abençoou, abriu uma porta. Hoje está fechado em uma outra função. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero contextualizar isso a, de repente, um trabalho que você está fazendo, ou de repente uma universidade, um curso que você está fazendo. Vai estar lá amassando barro para Faraó, até o dia que Deus permitir. Essa mulher, ela foi para a casa dos filisteus, inimigo do povo de Deus, mas provisoriamente. Assim como um dia foi Isaac, e a Bíblia diz que quando ele escavava, havia fontes, e entulhava seus poços, e ele saía e ia escavar em outro lugar, e encontrava fontes, iam lá e entulhava, até um dia que desistiram, porque descobriram que a bênção de Deus, ela não está no lugar, não está na região, não está no tempo, não está na estação, ela está na pessoa. Diz que a palavra de Deus, onde pisares a planta dos vossos pés, onde tocares com as pontas dos vossos dedos, será abençoado. Desistiram de perseguir Isaac, e Isaac prosperou na casa do Egito, na casa do inimigo. Então essa mulher vai passar um tempo, e o tempo é determinado, conforme o profeta Eliseu disse, são 7 anos, e ela vai habitar 7 anos na casa dos filisteus. Mas essa mulher, ela não perde a esperança nos propósitos divinos. Eu acho fascinante a raiz etimológica de algumas palavras. E a esperança é a junção de 2 vocábulos, esperar com confiança. Aí você surge a palavra esperança. Pastor, o que é esperança? É quando nós esperamos com confiança. Então, se na primeira lição nós percebemos que ela demonstrou confiança em ouvir, na segunda ela demonstrou esperança em obedecer. E a esperança está associada a uma frase, a uma palavra que a gente não gosta muito. Esperar. Nós não gostamos de esperar. Não é verdade? A Bíblia nos diz no Salmo 40, esperei com que às vezes a gente é obrigado a esperar. Às vezes não temos alternativa, não temos opção. Estamos esperando porque somos obrigados. Porque somos obrigados. Mas a Bíblia vai nos dizer, o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou, ó. Deus se inclina para aqueles que esperam com paciência. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lamaçal, firmou os meus pés sobre uma rocha. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. Isso é forte, gente. Muitos que conhecem a sua história, a sua labuta, seu labor, a partir do que Deus há de fazer em sua vida, elas confiarão e temerão a Deus. Deus quer tornar você um testemunho de milagre, meu irmão. Deus quer transformar a sua história em um testemunho de transformação, em um testemunho de poder. Por isso que eu digo, as lutas, as provas, as dificuldades, os problemas de hoje é o testemunho de amanhã. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, a noite pode durar, o choro pode durar uma noite. Estabelece o tempo, duração. Mas a alegria virá ao amanhecer, diante do resplandecer, da aurora, do alvorecer, não há trevas que possa resistir. Você já parou para perceber que não existe estrelas durante o dia? Quer dizer, até existe, mas a gente não vê, porque quando o sol da justiça está resplandecendo, não há mais lugar para ninguém brilhar. Por isso que a Bíblia diz que a luz, que o caminho do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Esperança é esperar com confiança, e essa mulher esperou 7 anos.
Não é fácil, gente. Imagine você a vida toda batalhar, lutar, suar, se sacrificar e de repente, de uma hora para outra, sem aviso prévio, uma informação chega ao seu conhecimento. Prepara tudo, sai enquanto há tempo. Deixar campo, deixar terra, deixar casa, deixar gado, deixar animais, deixar tudo para trás, para não ser assolada pelo juízo divino. Essa mulher, ela não perdeu a esperança e ela imediatamente obedeceu. Terceira lição que nós acompanhamos na vida dessa mulher é que ela também não perdeu a fé no tempo de Deus. Deus tem um tempo para tudo. Versículo 3, ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Completou o tempo, o profeta disse o quê? 7 anos. Completou 7 anos certinho, ela voltou a clamar pela sua terra. Voltou e saiu clamando por justiça, clamando por sua terra, por aquilo que era seu de direito. A Bíblia diz, não há quem peça restitui. Está escrito, não há quem clame restituição. É Deus falando com o seu povo, olha, vocês estão sendo roubados, saqueados, e ninguém está pedindo para que venha ser restituído. A Bíblia vai nos ensinar a clamar a Deus, pedindo ao Senhor restituição, e essa mulher faz isso. Deus, eu quero a minha restituição. E o que eu acho interessante, por isso que a gente usa a expressão não perca a sua fé, porque é pela fé que nós conquistamos as promessas de Deus. Quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia em Hebreus 11, nós vamos voltar para esse texto, mas vamos ver só algumas passagens bem fortes, e vamos entender o poder da fé e a maneira dela atuar. Hebreus 11, versículo 33. Amém? Hebreus 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões. Somente até aí. Os quais, por meio da fé, olha essa versão, alcançaram promessa. Ei, Deus tem promessa na sua vida, amém. Mas você pensa que vai receber essas promessas parado? Em uma letargia, nenhuma inércia, nenhuma paralisia? Não vai. Quando Deus disse a Josué, olha, as terras que prometi a Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, eu também te prometo. Tira a espada da bainha e vai lutar pelo que eu te dei. Promessas se conquistam, gente. Promessas de Deus se conquistam. E é isso, alcançaram as promessas. Obtiveram as promessas. Quer mais? Veja aí Hebreus capítulo 6, versículo 12. Olha o que nos diz, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e longanimidade herdam as promessas. Pela fé, pela longanimidade, em outra versão vai dizer, conquistam as promessas. É pela fé. E essa mulher demonstrou fé ao reconhecer que chegou o tempo. Fé. Não perca a fé no tempo de Deus, chegou o tempo. E quando chegou o tempo, o que foi que ela fez? Ela não ficou parada, irmãos. Ela foi lutar pelo que era dela. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não é simplesmente lutar, mas é lutar com as armas corretas. Davi sabia muito bem o que era isso, ao ponto de dizer para o gigante, você vem a mim com escudo, com espada, com lança, com armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não ouse enfrentar o inimigo com as armas do inimigo. Davi recusou a armadura de Saul, ele não usou o mal pelo mal.
Bíblia nos diz em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só há uma força no universo capaz de vencer o mal, é o próprio bem. De repente você quer restituir o seu casamento, mas você não tem sabedoria. Você está usando as mesmas armas do inimigo. O inimigo tem dado aos seus filhos. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que usar as armas espirituais. Você tem que usar as armas de Deus. Quantos estão entendendo aqui? E essa mulher, ela não perdeu a fé, ela começou a clamar, a clamar, a clamar, e o seu clamor chegou ao ouvido do rei. Isso mostra um clamor de insistência, de veemência. Ela clamou com fervor, com todo o seu ardor, ao ponto de que chegou ao conhecimento do rei, e o rei conheceu a sua causa e disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Gente, isso aqui é terrível, é extraordinário demais. Não sei se você conseguiu entender. O rei não só devolve a casa, não devolve somente o campo, não devolve somente as terras. Ele devolve todo o lucro que ela deixou de ter durante esses 7 anos. Olha o que Deus diz: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Já pensou? Deus deu uma férias de 7 anos a essa mulher, ela não entendeu. A minha filha, você vai ficar de 7 anos de férias, mas quando você voltar, vai estar tudo preparado. Vai estar tudo preparado. Ela ganha um campo, ela ganha a casa, ela ganha as terras e ela ganha todo o lucro. Evidentemente foi necessário restituir os rebanhos dos animais, foi necessário restituir o campo, né, com as plantações. Ela ganha todo o lucro. E às vezes isso não acontece. Lembro quando minha esposa, ela deixou o jaleco, formada na Universidade Federal de Pernambuco. Naquela época, entrar na Federal, ainda hoje é muito difícil, mas naquela época o quão difícil era para entrar no curso de nutrição, era 20 por 1, era uma concorrência enorme. E ela entrou no curso e se formou em nutrição, e eu me lembro que ela começou a trabalhar e de repente ocorreu algo no seu trabalho que ia de encontro com a fé, sabe, uma licitação ilícita, e ela teve que tomar uma escolha e escolheu ser fiel a Deus. E eu vi a minha esposa deixando o jaleco e colocando um avental, e ia fazer as coisas de casa mesmo. Ia lavar, ia cozinhar, e colocou aquilo. E não que seja indigno isso, mas você não imagina o que é passar 4 anos dentro de uma faculdade, manhã e tarde, esse período matutino, vespertino, o curso diurno. O quanto é terrível, frustrante você passar tudo isso e de repente passar 3, 4 meses desempregado. Foi o tempo que Vanessa passou, e nós tínhamos acabado de adquirir um carro e ficamos no limite, porque a parcela era muito cara, não tínhamos dado nada de entrada. Eu disse: meu Deus, e a gente começou a orar: Deus providencia, Deus providencia, Deus providencia. E de repente o milagre de Deus acontece. Nós não tínhamos filhos ainda, nós recebemos uma ligação, ela recebeu uma ligação da esposa do prefeito, que é a secretária da assistência social, convidando ela para ser nutricionista, e o salário que lhe ofereceu era praticamente 4 vezes mais aquilo que ela estava ganhando nesse emprego. Então a gente percebeu que aqueles 4 meses eram meses de descanso que Deus estava dando a quem estava recém-formada. Então essa foi a compreensão que nós tivemos. Olha, foram 4 meses de descanso, porque depois, quando veio o emprego, não deu para sentir falta de nada, tudo supriu. Às vezes eu vejo irmãos aqui que estão no trecho, aí passa 5 meses, 6 meses, 8 meses desempregado. Aí de repente as portas se abrem e consegue
restituir todo aquele tempo que foi perdido, porque Deus cuida, gente. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida do seu povo. Eu me recordo quando eu estava no período do seminário, e às vezes eu entrava no pátio, sentava no banco da praça e dizia, meu Deus, que situação. Não paguei a mensalidade, daqui a pouco vou ser cobrado mais uma vez, eu não aguento isso. E ficava até passando distante assim do corredor, onde o pastor Thomas sempre dizia, ei, vem cá, como é que tá? Que coisa constrangedora. Aí eu passo um dia, ele não me chama, eu passo 2 dias, ele não me chama. No 3º dia, quando ele me chama, eu disse, alguma coisa aconteceu. Aí fui lá, secretária, olha, como é que está a nossa dívida aí? Aí ela disse, momento, deixa eu olhar aqui. Aí quando eu olhar, disse, olha, não tem dívida aqui. Aí eu disse, como assim? A gente, não estou devendo. Aí disse, mas não tem. Vamos esperar outra funcionária chegar para ver o que é que aconteceu. Eu ficava com aquela inquietação, e quando chegou a outra funcionária, disse, passou um anjo aqui e abençoou. Eu disse, foi? Quem foi? Ela disse, pediu para não dizer. Até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Ia lá e pagava a nossa mensalidade toda, pagava as mensalidades atrasadas. Disse, que coisa, que Deus de provisão. Esses dias o evangelista Micael Kaique estava me lembrando que um dia veio me procurar na igreja, me viu sentado, chorando no último banco, olhando os pedreiros trabalhando e chorando. Aí disse, o que foi, pastor? Algum problema? Eu disse, nada não. Ele disse, mas o senhor está aí chorando? Eu disse, na verdade é que hoje é sexta-feira, eu tenho que pagar esse pessoal e eu não tenho nada, a igreja não tem nada. O que fazer? Aí ele olhou, ficou calado, ficou olhando os meninos trabalhar também. De repente viu uma mulher de outra igreja, gente. De outra igreja. Chegou aqui, pastor Sidney. Disse, opa, paz, irmã, tudo bem? Olha, Deus mandou vir trazer esse valor aqui. Gente, era o valor exato para pagar a equipe de pedreiro. Exato. Pergunta a Kaique. Eu nem lembrava dessa história, mas ele se recorda tanto dessa provisão. Ele disse, pastor, eu me lembro daquele dia. E a mulher veio e trouxe o valor para pagar os pedreiros. Exato. Nada mais, nada menos. É o Deus da provisão. É o Deus que tem cuidado de nós. É o Deus que supre. Meus irmãos, talvez você não conheça o seu Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Abre os teus olhos e olha ao teu redor. Nosso Deus criou o universo, o cosmos. Toda a criação é resultado do poder da sua palavra. Ele não somente criou, como sustenta tudo em suas mãos, como tem domínio e controle sobre tudo que há, sobre tudo que acontece. O maior de todos os astros, o menor de todos os átomos estão sobre o seu comando, sobre o seu domínio. A natureza é como uma orquestra diante desse Deus que é um maestro, conduzindo com perfeição, com excelência, tudo que existe, tudo que há, uma simetria perfeita, existe na existência. E quem é que está por trás de tudo isso? É por isso que Jesus olha para os seus discípulos e diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Olhai os lírios de campo, porque nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu com tamanha beleza e tamanho esplendor. Olhai as aves do céu, não trabalham, mas contudo Deus vos dá o alimento diário. Se Deus se preocupa com as aves dos céus, com as flores do campo, não há de se preocupar com a vossa vida, que vale muito e muito mais. Então que venhamos acreditar, irmãos, na providência da restituição. Eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que Deus restituiu em dobro a vida de Jó, porque ele foi fiel. Deus restituiu a vida dessa mulher de maneira tal
que a sua história está relatada nas Escrituras Sagradas. E comoveu o coração do rei para ser instrumento de Deus na vida dela. Então Deus pode sim restituir hoje o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, a sua vida financeira, a sua vida ministerial. Eu não sei o que tem lhe feito falta, o que tem gerado falta em você, mas que você venha clamar hoje por providência. Deus, eu quero a providência da restituição. Restitui, Senhor, restitui, Senhor, restitui. Amém, queridos? Oh, Pai querido, quão grande é o Teu nome. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, para demonstrar o nosso temor, a nossa confiança em Ti, para demonstrar que cremos, ó Deus, na direção que vem do alto sobre as nossas vidas, que o Senhor, Pai, é a nossa provisão, que o Senhor é a nossa salvação, ó Deus, que em Ti nós encontramos refúgio, ó Pai, que em Ti nós encontramos fortaleza, Deus. Ó Senhor, visita o Teu povo, Pai, visita a Tua casa, Senhor, e derrama restituição sobre as nossas vidas. Ó Deus, aquilo que o inimigo roubou, aquilo que o inimigo usurpou, ó Deus, assim como fizeste na vida dessa mulher, tudo tem um tempo determinado, tudo tem um propósito específico, Pai, e nós cremos que o Senhor não perdeu o controle das coisas que estão acontecendo, que o Senhor está no comando e que no tempo certo o Senhor há de mudar a nossa sorte, assim como mudou a sorte da sunamita. Enquanto esse dia não vem, nós estamos aqui clamando, até o nosso clamor chegar diante do Teu santo trono. Até o nosso clamor chegar na Tua presença, Senhor. Porque temos certeza que quando esse clamor chegar diante de Ti, o Senhor há de mudar a nossa sorte. O Senhor há de restituir tudo aquilo que nós perdemos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu nome seja exaltado. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.